Paz e graça a todos, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Júnior e sou servo do Senhor e obreiro do Senhor. Sirvo ao Senhor ali na Igreja Apostólica Kadash, junto com o pastor Laércio e a pastora Gorete, são os pastores presidentes, com os demais pastores e com nossos irmãos em Cristo, o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, juntamente adoramos, bendizemos e louvamos ao Senhor. Estamos com essa programação online e o Senhor tem nos abençoado grandemente por cada live, por cada ensinamento, por cada palavra que nos é dada toda semana. E só tenho a agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito pela tua igreja. E creio que hoje Ele ainda tem algo mais para poder nos acrescentar e nos abençoar por meio desta palavra. Estamos estudando a primeira carta de Pedro. Semana passada demos início no capítulo 2. Hoje vamos estudar o capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. E antes de tudo, quero colocar esse momento diante do Senhor. Vamos estar orando para poder dar início nesse trabalho. Amém? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado. Te agradeço por essa oportunidade, por esse momento diante do Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor venha derramar da tua graça e do teu favor sobre a minha vida. Venha me ensinar, venha me instruir, Pai, dentro daquilo que o Senhor, Pai, colocar ao meu coração. Senhor, que eu possa servir como canal de bênção sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da tua igreja, para a edificação e crescimento da tua igreja, Pai, no nome de Jesus. É o que te peço e te agradeço, no nome santo do teu Filho amado Cristo. Amém. Então, vamos dar continuidade. Antes de começar no versículo 4, eu gosto sempre de estar comentando um pouco sobre a lição anterior. A gente começou ali nos 3 primeiros versículos, onde nós tratamos um pouco sobre o crescimento espiritual, onde Pedro, ele ali, de forma figurativa, fala que nós, como crianças espirituais, quando aceitamos a Cristo, quando recebemos a Cristo, somos como crianças, e crianças que necessitam de um alimento, e esse alimento é a palavra de Deus. E quando anseiamos, desejamos de todo o coração este alimento, esse alimento ele nos leva a um crescimento espiritual. E essa segunda parte da lição agora no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele vem mais ou menos nessa mesma linha, trazendo a ideia de desenvolvimento, de crescimento, não somente individual de cada cristão, mas também como igreja do Senhor. Então, essa segunda parte agora vai falar um pouco sobre o fundamento da igreja e sobre o crescimento da igreja, no sentido da nossa união uns com os outros e com Cristo, se tornando essa casa espiritual. Quero ler o texto junto com os irmãos, peço que os irmãos abram a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 4. Vamos ler junto e vamos meditar nas palavras do Senhor. O versículo 4 diz assim: à medida que se aproximamos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado.
Portanto, para os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço e a rocha que faz cair. Aos que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Nós lemos aí 1 Pedro do 2, do 4 até o 10. Vamos agora estar observando cada um dos versículos e tentando trazer a explicação desse texto. É um texto não tão simples de entender, porque tem um contexto histórico, né? Aí a gente vai ver que Pedro ele usa uma simbologia, um paralelismo com um tipo de construção que era utilizado na antiguidade. Então a gente vai ver aí que Pedro, ele, de forma simbólica, ele vai falar sobre Cristo e vai falar sobre a igreja. Vai falar que Cristo é a pedra viva, é uma pedra principal da construção, a pedra angular. E a gente já vai entender esse termo, né? É bem conhecido na época, um pouco mais estranho para nós, mas que tem um equivalente ao alicerce de uma construção nos dias de hoje, né? É o que sustenta toda a construção. E então a gente vai dar continuidade explicando versículo por versículo. Então, a partir do versículo 4, a gente vê que Pedro ele está aqui demonstrando uma profecia antiga que encontramos no livro de Isaías, no capítulo 28 e 16, e também em Salmos, que também foi citada por Jesus, e até mesmo o próprio Pedro, no começo da igreja, no livro de Atos, no capítulo 4, também cita esta mesma profecia, que o próprio Deus, ele estabeleceria que viria a ser chamado de pedra angular, de pedra principal, que seria um firme alicerce para aqueles que nela crescem. E o versículo 4 diz assim, de 1 Pedro, capítulo 2, à medida que se aproximamos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Essa pedra viva está se referindo ao Messias, né, que havia sido prometido por vários profetas em várias passagens do Antigo Testamento. Deus já havia dito aos seus servos que o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, haveria de vir para ser o firme alicerce, ser a base da obra que Deus estava por estabelecer. E a gente vê aqui Pedro ele trazendo esse entendimento ao povo, a qual nos versículos anteriores ele incentiva o crescimento espiritual, incentiva a busca pela palavra, pelo alimento espiritual que ele fala que é a palavra de Deus. E é por meio dessa palavra que nós conhecemos, então, que o Messias
haveria de vir para salvar a humanidade, para salvar todo aquele que nele cresce, né? E a gente vê aqui que Pedro ele fala que à medida que nos aproximamos dele, ele como pedra viva, como uma pedra principal, como um firme alicerce, nos tornaria parte desta obra, desta construção espiritual, que mais para frente a gente vai ver e vai entender que é a igreja do Senhor, que também é chamada de corpo de Cristo, que é chamada de edifício do Senhor, de templo do Espírito Santo. Então, Isaías 28:16 diz assim: Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Isaías 28:16. Mas vamos entender melhor assim o que vem ser essa pedra angular, um termo usado para construções antigas, que era bem conhecido do povo, mas hoje um pouco mais estranho a nós, né? O que é pedra angular? A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas pedras, entre duas paredes, né? A partir da pedra angular era definida as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Então, só para a gente ter um entendimento melhor, assim, uma visão melhor do que vem ser esse termo utilizado por Pedro como pedra angular, pedra angular é essa pedra principal que era colocada e a partir dela as outras pedras eram alinhadas, né, de forma correta. E essa pedra ela vinha sustentar o peso das restantes, vinha sustentar todo o edifício, né, construído em volta, em torno dela. E assim Pedro ele utiliza esse exemplo para demonstrar que nós, como servos de Cristo, discípulos de Cristo, ele usa essa metáfora como nós mesmos fôssemos como pedras vivas, né? E que estão sendo utilizadas para a formação da igreja, para a formação de um edifício espiritual, onde nós seremos os sacerdotes e ofereceremos sacrifícios espirituais a Deus, né? O sacerdote era aquele que intercedia diante de Deus em favor do povo, oferecendo sacrifício para perdão dos pecados. E o sumo sacerdote, né, que era o principal dos sacerdotes, ele entrava no lugar santíssimo e oferecia sacrifício. E a gente vê em Hebreus que Jesus ele foi esse sumo sacerdote, que se ofereceu uma vez por todas em nosso favor. E ele, sendo esse sumo sacerdote que intercedeu e se ofereceu por nós, ele agora nos torna sacerdotes que intercedem diante de Deus pela humanidade, pela salvação, pelo perdão da humanidade, para que nós, servindo ao Senhor em espírito e em verdade, seguindo os ensinamentos
dado por Cristo, e orando e intercedendo pela nossa nação, pelas nossas famílias, por todos os povos, venhamos estar servindo como sacerdócio santo, né? Como servos do Senhor, separados para lhe dar o devido louvor. Então nós vemos aqui que no versículo 5, que a igreja, os cristãos, são como pedras vivas, edificadas para a casa espiritual e sacerdócio santo e morada do Espírito Santo. Versículo 5 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus diz que Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e em verdade, que agora os sacrifícios aceitáveis ao Senhor são sacrifícios de louvores, é um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, que o Senhor espera, pois o sacrifício que nos traz a salvação, a redenção, que nos aproxima de Deus já foi feito por Jesus Cristo. E agora a gente entende que a separação que havia entre nós e Deus foi derrubada, o véu do templo foi rasgado, o lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar para poder interceder por nós, agora é aberto a todos os seus sacerdotes, que somos nós, por meio de Cristo, e por isso temos livre acesso à presença de Deus e nos tornamos moradas dele por meio do Espírito Santo. Então nós seríamos como aquele templo antigo onde os sacerdotes entravam, e agora, em vez da presença de Deus, está ali no lugar santíssimo, simbolizado naquela arca da aliança. Agora o próprio Deus habita por meio do Espírito Santo no lugar mais íntimo do nosso coração, e ali oferecemos os nossos sacrifícios, que é a sinceridade do nosso coração, que é o louvor verdadeiro, que é a entrega sincera de quem somos. E o Espírito Santo, que sonda e conhece o nosso interior, leva ao Senhor, comunica a Deus este sacrifício vivo, sincero e agradável, como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que devemos apresentarmos ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E isso é o nosso culto racional. Então, por meio do nosso culto racional, da nossa adoração sincera, da sinceridade do íntimo do nosso coração, rendemos ao Senhor sacrifícios espirituais a Ele, porque agora nós somos a morada do Espírito e o lugar santíssimo onde o Deus Altíssimo deseja habitar é dentro dos nossos corações. A palavra de Deus diz que Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele mesmo fez esta obra de edificação desta casa espiritual que somos nós, para que Ele pudesse habitar e para que Ele pudesse reinar, para que Ele pudesse receber verdadeira adoração diretamente do íntimo do nosso coração, não por rituais ou por aparência de piedade, mas algo que Ele pode enxergar dentro, no íntimo de nós. Então, nós como casa e morada de Deus, por meio do Espírito Santo, somos os seus sacerdotes que intercedem
e entregam esses sacrifícios espirituais através do nosso louvor, oração, adoração e devoção a Deus. Todos os cristãos, pela sua união com Cristo, são comparados a pedras vivas usados na construção de uma casa espiritual. Semelhante ao antigo templo dos judeus, depois de Cristo, a pedra angular, Deus habita por meio do Espírito Santo no lugar mais íntimo do nosso coração. E por isso fomos feitos sacerdócio santo que oferece a Deus sacrifícios espirituais por meio da nossa união com o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que se oferecendo em sacrifício em nosso lugar, nos tornou aceitáveis a Deus. Paulo, ele também tem essa visão, esse entendimento de que nós nos tornamos esta casa espiritual. É uma revelação que Deus também traz a todos os seus apóstolos e discípulos. É uma simbologia, uma analogia utilizada em várias cartas, em vários textos. E na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16 ao 17, Paulo diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E também em 1 Coríntios, no capítulo 6, 19, Paulo diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, nessas duas passagens, Paulo ele demonstra, que nós somos esse templo do Espírito Santo, somos a casa de Deus, e que aquele que destrói a casa de Deus, esse também será destruído. E ali nós podemos ter dois entendimentos, tanto da questão pessoal, individual de cada cristão, e o que ele faz com a sua vida, a forma como ele age, como ele pensa, a forma como ele anda, o cuidado que ele tem com o seu próprio corpo, com a sua própria saúde, a busca da santificação, da pureza, de não se contaminar com o pecado. Mas ali nós temos também o entendimento comunitário, que ele diz: se vocês destroem o templo do Espírito Santo, também será destruído. E vejo que ali também há alguns que entendem como a comunhão da igreja, como a unidade da igreja. Se alguém destrói essa comunhão, se alguém faz intriga, contenda, se alguém por algum motivo traz desordem, traz algo prejudicial a essa comunhão, a essa unidade da igreja, porque a igreja não se trata de um único indivíduo, mas se trata de todos nós reunidos, E essa casa espiritual tem esse significado de que não somente eu, ou não somente você, não somente um cristão é a igreja, mas todos juntos, reunidos. Ele fala que como pedras vivas, estamos sendo utilizados como construção de uma casa espiritual. Todos nós em união estamos se tornando, fazemos parte desta casa espiritual que é a igreja do Senhor. E se essa comunhão ela é destruída de alguma forma,
se dentre nós há discórdia, se entre nós há uma atitude que traz destruição, desunião, fico alerta de Paulo, né, que o Senhor ele terá uma atitude em relação a esses que trazem tal discórdia, que destroem essa comunhão da igreja. Então, tanto a questão pessoal de buscar a santificação, a purificação, de se manter longe do pecado, de utilizar a sua saúde, as suas forças, o seu intelecto, tudo que você tem para o Senhor, porque Ele fala aqui que nós somos casas e templos do Espírito Santo, que não somos de nós mesmos, né? A nossa vida agora é dele, pertencemos a Ele, e a nossa vida deve ser para o seu louvor, para a sua glória e para a sua honra, né? Para Ele vivemos, nele nos movemos e existimos. Então, tanto no sentido pessoal como no sentido comunitário da igreja, desta casa espiritual, devemos ser vigilantes e cuidadosos com o templo do Espírito Santo que somos nós, a nossa comunhão e cada um de nós individualmente. Nos versículos seguintes, versículo 6, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dando continuidade, ele vai falar sobre a pedra que os construtores rejeitaram, né? Então, Cristo, ele é essa pedra, e nós, em união com Cristo, juntos, na unidade, na comunhão, uns com os outros, nos tornamos essa casa espiritual, onde juntos somos sacerdotes que intercedem e oferece sacrifícios espirituais a Deus. E ele fala aqui que para nós essa pedra que Cristo, esta base, esse alicerce, ele é precioso. Entendemos a importância de Cristo na nossa vida, na construção da nossa vida, tanto espiritual como moralmente. Entendemos a importância de ter Cristo como essa pedra principal, da onde tiramos o padrão, da onde nos apoiamos na construção de tudo à nossa volta, ao nosso redor, da nossa forma de pensar, de agir, de falar, de nos mover. E no versículo 6 ele vai falar que essa pedra ela foi rejeitada por alguns construtores. E que construtores são esses, né? Eu vou ler o versículo 6 e 7 e a gente vai ver em algumas outras passagens quem são esses que rejeitaram essa pedra. Coisa que já estava profetizado, onde a gente já vê em Isaías e em Salmos, nos primeiros versículos que a gente leu, que já estava previsto por Deus, porque Deus ele é onisciente, né? Conhece todas as coisas, e ele já sabia que Cristo haveria de ser rejeitado, por isso ele deixou nas Escrituras esta rejeição do próprio povo, do próprio povo escolhido, o povo de Israel, o povo judeu, acerca de Cristo. E Cristo mesmo diz, quando ele vim para o que eram meus, mas os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então o versículo 6 e 7 de 1 Pedro 2 diz assim: pois assim é dito nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal, a pedra angular. É a pedra de tropeço e a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para
para o que também foram destinados. Alguns que rejeitam essa pedra angular que Pedro apresenta sendo Cristo. E Pedro mesmo, ele demonstra quem são esses construtores que rejeitaram essa pedra e por que rejeitaram, né? Pedro, no livro de Atos, no capítulo 4, depois de ele juntamente com João ter subido ao templo para orar e ali ter se deparado com um paralítico, eles orando por esse paralítico, no nome de Jesus, esse paralítico ele é curado. Então ele começa a anunciar a palavra ali ao povo. E nessa declaração Pedro ele demonstra a rejeição desses construtores. Ele mostra como o povo de Israel fosse os primeiros edificadores, aqueles quais Deus escolheu como um povo escolhido, fez promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó, a qual Deus, através deles, né, começou a dar as suas leis, os seus ensinamentos. E apesar deles terem se rebelado, se revoltados, Deus ainda tem promessa sobre a vida de Israel, que o remanescente há de retornar para ele, que o remanescente há de ser salvo, que no final ainda os descendentes de Abraão irão ainda reconhecer a Cristo, reconhecer aquele que ele enviou, mas naquele momento eles estavam com o coração endurecido e estavam rebeldes. E por isso Deus, enviando Cristo, decidiu alcançar também os gentios, povos de outras nações, e através dessas nações dar continuidade à sua obra de levar a sua mensagem, de levar esta mensagem de salvação e de libertação a toda a humanidade. Então Pedro, na carta de Atos, no capítulo 4, 10 ao 13, diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado. Diante dos senhores, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos, no capítulo 4, do verso 10 ao 13. Então, Pedro lhe demonstra que o povo escolhido por Deus, os israelitas, eles rejeitaram essa pedra angular, eles tropeçaram nessa pedra angular. E também Jesus, ele cita essa mesma profecias uma certa vez, quando ele está contando uma parábola ao povo, e ele ali se volta ao povo de Israel e começa a contar uma palavra sobre uma vinha que ele havia dado nas mãos de alguns lavradores para dar o seu fruto ao seu tempo. E esses lavradores, eles se rebelaram contra o dono da vinha
e quando o dono da vinha enviava seus servos para avisá-los, eles o matavam, eles espancavam esses servos e mandavam eles embora. E aqui Jesus ele fala na parábola, vou pegar da metade da parábola, e aí vocês vão entender um pouco melhor. A parábola se encontra em Marcos, capítulo 12, do verso 7 ao 12, e diz assim: Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? No caso Deus, virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? Jesus falando: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinha medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Então Jesus ele conta essa parábola e ele demonstra ali que ele, era de quem dizia respeito a essa pedra principal, a essa pedra angular que haveria de ser estabelecida, mas que o povo de Israel viria a rejeitar. E porque rejeitaram e porque tropeçaram nela, o próprio versículo 8 diz, o porquê que eles rejeitaram, o porquê que eles tropeçaram nessa pedra, essa pedra viva que simboliza Jesus. No versículo 8 diz assim: e pedra de tropeço e rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. A gente vê que várias vezes Cristo ele tentou alertar o povo, abrir os olhos do povo, falando que ele era o cumprimento das profecias acerca do Messias, que ele era o Cristo que haveria de vir, que ele era o Filho de Deus prometido para a salvação do povo, e ele era aquele que viria dar a vida eterna. Mas o povo israelita, os líderes, por estarem com o coração endurecido, por estarem cheios de orgulho, eles fecharam os olhos e os ouvidos e não quiseram compreender, não quiseram ouvir, não quiseram receber a mensagem. Foram incrédulos à mensagem que Cristo havia pregado, por mais que Cristo demonstrasse sinais e maravilhas e se encaixasse em cada uma das descrições das profecias ditas acerca do Messias. Eles, pelo coração endurecido, não conseguiram receber esta mensagem, não conseguiram entender quem realmente Jesus era. Em João capítulo 5, no versículo 37 ao 40, diz assim: E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras,
porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então ele fala aqui que por mais que eles estudassem as Escrituras e tivessem ali buscando através das Escrituras ter a vida eterna, eles não conseguiram enxergar o principal, que era o próprio Jesus, o cumprimento das passagens, das profecias, daquilo que estava escrito diante dele, operando maravilhas e milagres. E em João 8, 23 ao 24, também diz assim: mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Então, Cristo ele se revelando e o povo endurecendo o coração e sendo incrédulo, né? Não querendo vir a Ele e se arrepender das suas falhas para poder receber o perdão dos seus pecados. Então a incredulidade ela traz a morte eterna. Ele, quando enviou o Espírito Santo, disse que o Espírito Santo viria para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. E ele fala do pecado porque não creram nele. Então a incredulidade em Cristo é tropeçar na pedra viva. A incredulidade em Cristo é recusar o presente gracioso de Deus para a salvação da humanidade. E é o que muitos naquela época fizeram e que nos serve de alerta hoje, né? Diante de tudo que o Senhor já apresentou dentro das Escrituras e tem feito em nossas vidas hoje e tem apresentado por meio da vida das pessoas ao nosso redor, os milagres que Ele tem operado, a confirmação da palavra que Ele deixou para nós, que se mostra fiel, viva, eficaz. Não podemos ser salvos se não atentarmos para a palavra do Senhor, para esta palavra que traz a revelação de quem Jesus Cristo, o Messias, é. E vemos aqui também em Mateus 13, 15, para terminar essa parte da rejeição da pedra viva, diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, eu os curaria. E Romanos diz que se nós cremos em nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor, então poderemos receber salvação. Mas a incredulidade nos leva à perdição, nos leva a tropeçar nesta pedra viva que Deus trouxe para ser alicerce e não pedra de tropeço. Mas é alicerce para aqueles que nela crê. Somente aquele que nele crê consegue ver o verdadeiro valor e como é firme fundamento para nossas vidas. Mas aquele que o rejeita, aquele que endurece o coração, aquele que é incrédulo, esse tropeça em Cristo e sofrerá condenação e juízo pela sua incredulidade. E o versículo 9 diz
sobre o testemunho da igreja ao mundo, né? A partir do entendimento que Pedro dá aqui acerca da sua identidade e propósito. O versículo 9 diz: "E vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Então aqui ele fala sobre a questão da identidade, né? Fala que nós somos uma geração eleita, um povo eleito, né, por Deus, eleito para executar boas obras, e dentro dessa eleição há vários deveres que ele nos traz, várias responsabilidades, e ele fala aqui novamente sobre o sacerdócio, e fala que é sacerdócio real, o sacerdócio da realeza, que é Cristo. Cristo é o nosso rei, profeta e sacerdote. Ele cumpre esses 3 ministérios, né? E ele virá para reinar novamente sobre todos os povos. E nós somos esse sacerdócio real que serve ao rei e sacerdote Jesus. Somos a nação santa, separada, né? Para ser santo, assim como nosso Deus e Pai, Ele é santo, como vimos no primeiro capítulo de Pedro. Somos um povo exclusivo de Deus, né? Somos exclusivamente dele, para a honra e glória dele. A palavra de Deus diz que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Do mundo, o que digo é da mentalidade ímpia, da mentalidade pecaminosa, influenciada por Satanás, pelo desejo carnal, pela violência, pelos enganos que o diabo traz à mente do ser humano. Então, não devemos ser amigos do mundo, porque somos povo exclusivo de Deus. Não devemos compactuar com a cultura ou o pensamento do mundo. E nós fomos feitos com um propósito, e o propósito, além de vários outros que estão descritos na palavra de Deus, temos o propósito de anunciar as grandezas de quem? Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as grandezas de Deus, anunciar as grandezas de Cristo diante do mundo. Fomos chamados com este propósito de anunciar. Juntamente nessa identidade, somos chamados de novas criaturas, somos chamados de filhos de Deus, de escravos e servos de Cristo, de templo do Espírito Santo, de propriedade exclusiva e peculiar de Deus. E dentre os nossos propósitos, o que define propriamente é viver para Cristo, por meio dele e para Ele, para a glória de Deus. Então, nossa vida é totalmente voltada e dedicada a Ele. E no final do 10 ele fala sobre a graça de Deus que nos alcançou e que não éramos povo, não éramos dignos, não fazíamos parte deste primeiro povo, do povo de Israel, do povo escolhido, ainda que fosse propósito de Deus de trazer
todos os povos e nações a adorá-lo. Então nós vemos que nesses versículos do 4 ao 10, Pedro ele usa uma forma metafórica, usa um paralelo, né, para descrever a ligação da igreja, dos cristãos com o próprio Cristo. E dentro desse simbolismo, desse paralelismo, há outras formas que são utilizadas dentro da palavra para poder falar desta união de Cristo com a igreja, de falar desta nossa união com Cristo e desta construção da nossa vida a partir de Cristo e recebendo dele, né, o que nos é necessário para poder crescermos, para podermos cumprir o propósito pelo qual ele nos chamou. E o próprio Jesus, ele declara no Evangelho de Mateus, acredito que Pedro tinha em mente, né, este episódio que ocorreu com Jesus, quando ele traz essa citação por meio dessa carta a esse povo. Acredito que ele poderia ter em mente também esta ocasião e que serve como uma explicação desses versículos aqui de Mateus 16, onde ele diz, a gente vê ali que Cristo ele se ajunta com os discípulos e pergunta aos discípulos quem os homens dizem que eles são. E dentre várias respostas, a gente vê que Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em resposta a isso, Jesus ele faz uma afirmação, ele traz a fundação da igreja. Ele diz: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então diante da resposta de Pedro, onde o próprio Cristo diz que não foi ele que por si só, pela sua própria orientação, pela sua própria carne, que trouxe esta revelação, mas foi algo que o próprio Deus colocou no coração de Pedro, né? Foi revelado pelo Pai que estava nos céus, que realmente Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala que sobre esta pedra ele haveria de edificar a igreja. E que pedra é essa? Há alguns tipos de entendimento acerca desta passagem. Alguns dizem ser Pedro, né, essa pedra. Outros dizem ser esta afirmação de que Pedro fez, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. E outros dizem que o próprio Cristo é essa pedra. E a gente vê que Pedro, nessa primeira carta, nesses versículos que a gente leu, do 4 ao 10, traz essa ideia de que realmente Cristo, ele é essa pedra, ele é esse firme alicerce, da onde Cristo, sendo ele mesmo o fundador e a pedra principal, estabeleceria a sua igreja por meio dos muitos cristãos que haveriam de crer em Cristo e se tornariam parte desta igreja, né? Esse edifício espiritual, esta morada e casa do Espírito Santo, que é a igreja do Senhor. E não somente Cristo traz esse entendimento, não somente Cristo
traz essa afirmação, traz ali o fundamento da igreja e fala que ele é a pedra que haveria de estabelecer a igreja e dá esse entendimento a Pedro, mas também os outros apóstolos e discípulos conseguem ter esta compreensão. A gente vê em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19 e 22, Paulo também tendo esse entendimento, dizendo: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 19 a 22. Então Paulo também traz esse entendimento de que o fundamento é Cristo e que nós estamos sendo alicerçados, estamos em união, se tornando esta casa espiritual, este templo onde o Espírito Santo habita em nosso meio, né? Não somente individualmente, mas todos nós em união. Paulo continua trazendo também esse entendimento em 1 Coríntios 3, do 10 ao 11. Ele diz: conforme a graça de Deus que me foi dada, concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, do 10 ao 11. Continuando, então, quem de fato, né, está alicerçado nessa pedra viva, nessa rocha que é Cristo, né? E dele tem se alimentado. Quem de fato está alicerçado nele e tem se alimentado nele? Jesus, ele declara, certa vez pregando ao povo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas palavras, minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 ao 27. Então Jesus declara que aquele que constrói, aquele que alicerça a sua vida sobre a pedra viva, a pedra angular, a qual ele aqui chama de rocha, e depois Paulo confirma que essa rocha é Jesus, aqueles que escutam, né, as suas palavras, os seus ensinamentos, as suas instruções e verdadeiramente dedicam a sua vida a colocar em prática os ensinamentos e as instruções de Cristo. Então, o que realmente está alicerçado não é somente aquele que diz acreditar ou que ouve simplesmente a palavra, mas aquele que põe em prática os ensinamentos. Isso é construir sobre a rocha, construir sobre Cristo, viver verdadeiramente como discípulo
cumprindo a sua vontade, fazendo aquilo que ele ordena por meio das Escrituras. E Paulo ele confirma que Cristo ele realmente é esta rocha em 1 Coríntios 10, 3 ao 6. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e a rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então Paulo aqui usa um exemplo do povo de Israel no deserto, onde Deus proveu água para o povo, água que manou da rocha, né? E ele mostra assim que essa rocha é uma analogia a Cristo, que é a fonte de água viva para toda a humanidade que vive nesse deserto espiritual, né? E que anseiam por uma água viva que sacie verdadeiramente a sede da sua alma, que sacie verdadeiramente a necessidade do seu interior. E nós vemos aqui que Paulo ele usa como exemplo aquele acontecimento no deserto, desta água jorrando dessa rocha, que essa rocha, ele, assim como essa rocha que traz água, que trouxe água ali no deserto para Israel, Cristo ele é uma rocha que nos dá água viva, que alimenta a nossa alma, que sacia a nossa sede e que nos dá vida espiritual, vida interior, que traz a presença do próprio Deus para dentro de nós, nos mostrando que aquele que verdadeiramente está alicerçado em Cristo é aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor, é aquele que bebeu desta água e tem habitando dentro de si o Espírito Santo de Deus, porque creu em Cristo, como diz as Escrituras. É o que a gente vai ver aqui nos versículos seguintes, em João 7, 37 ao 39, Jesus, ele representando esta rocha, oferecendo água a todo quanto tem sede, no dia da festa, né? Ali em Jerusalém, Jesus ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. João 7, 37 ao 39. Então Jesus ele é essa rocha onde nós podemos lançar os nossos firmes alicerces. Ele é o nosso fundamento, ele é a nossa base. E se verdadeiramente estivermos firmados em Jesus, ouvindo e praticando a sua palavra, crendo nas Escrituras, no testemunho que as Escrituras dão a seu respeito, não como muitos aí fora que simpatizam com a pessoa de Jesus, acham que Jesus foi um bom ser humano, um exemplo moral, ou alguém que realmente foi um líder espiritual, um rabino antigo, que tinha muitas lições morais boas a dar, e não crer em Cristo como muitos creem, como um simples profeta, mas crer em Cristo como diz as Escrituras faz a diferença.
realmente é o que Ele espera. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E isso é o Espírito Santo que Ele deseja dar a cada um. E somente por meio de receber Cristo dessa forma é que podemos ter a certeza de que estamos lançando firmes alicerces, estamos sendo enraizados e edificados nele, quando cremos nele como as Escrituras nos demonstra Cristo. Quando cremos nas profecias acerca dele no Antigo Testamento, quando cremos que ele realmente é o ungido de Deus, o Messias, o Filho de Deus prometido, e quando entendemos que a sua morte, a sua ressurreição nos trouxe vida espiritual e nos reconectou com Deus, então podemos ter o Espírito Santo habitando em nós, podemos observar a sua mensagem e praticá-la, podemos ter a convicção e a certeza de que estamos firmados nele e que ele é um firme alicerce que nos mantém de pé em todos os momentos e em todas as situações. Paulo também traz uma afirmação em Colossenses 2, do 6 ao 7, que faz a ligação com um outro paralelo que ali a gente consegue enxergar dentro das Escrituras acerca da ligação da igreja com Cristo, do cristão com Cristo. Paulo diz assim em Colossenses 2, 6 ao 7, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então aqui ele fala enraizados e fala também edificados. Edificação a gente entende como construção, é o que a gente está tratando até agora sobre esse edifício, mas ele também usa outra analogia, outra simbologia que tem mais a ver com esse enraizados que a gente vê em João, no capítulo 15, no versículos do 1 em diante, onde Cristo ele afirma: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. João 15, ele mostra essa outro paralelo, esse outro simbolismo que o próprio Cristo traz desta ligação. O próprio Cristo traz essa ligação da igreja com ele mesmo, ele sendo esta videira e nós sendo os ramos que estão ali unidos a essa videira, que frutificam por meio dele, por meio da vida que ele dá àqueles ramos. E dessa mesma forma é o cristão. Em Gálatas 5, 22 fala que o Espírito Santo é aquele que produz fruto em nós. O Espírito Santo seria essa seiva que jorra de Cristo, né, em nossas vidas, em nosso interior e nos faz frutificar. E esses frutos são as virtudes que são produzidas em nós: o amor, a alegria, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança. São frutos que é produzido em nós para darmos ao mundo, para oferecermos às pessoas, né? Não são frutos produzidos para o nosso próprio proveito, mas para alimento das pessoas à nossa volta. E mais uma vez, dentro desse simbolismo, traz essa ligação grandiosa de Cristo com a igreja, do Cristo que alimenta a igreja, que faz com que ele produza fruto.
que mostra que nós somos totalmente dependentes dele, que sem ele não podemos produzir. E outra forma que vemos aqui também, que é usado na Bíblia como uma simbologia, é acerca de nós cristãos ou Igreja do Senhor sermos o corpo de Cristo, né? Cristo sendo a cabeça e nós sendo o seu corpo. Então, na primeira ilustração, mostra Cristo como um alicerce, como uma base, nós, esse edifício que é construído a partir dele. Vemos que Cristo ele é a videira e nós os ramos que frutificamos a partir dele, e agora mostra a igreja como um corpo, onde ele é a cabeça e onde nos movemos, andamos e tudo que fazemos é a partir do seu comando, né? Tendo a mente de Cristo, né? Tendo o comando de Cristo, nos movemos como o seu corpo aqui na terra, fazendo a sua obra. Então, vemos aqui alguns versículos que diz sobre isso, que fala sobre sermos corpos de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Também em 1 Coríntios 12, também em Romanos 12, do 5 ao 6, diz: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, todos nós somos muitos, um membro só não é um corpo, mas a união de todos os membros faz o corpo, e cada função, cada dom dado por Deus a cada um de nós, trabalhando em conjunto em favor do corpo, através da orientação do cabeça que é Cristo, podemos produzir a obra a qual Deus ele nos chamou para fazer nesta terra. Também vemos aqui em Efésios 1, 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Isso é Cristo, né? Cabeça para toda a igreja. De acordo com o que cada pessoa reconhece a Cristo como seu Salvador e Senhor e se achega a Ele em arrependimento e crê nele, como diz as Escrituras, que confia nos seus ensinamentos e passa a praticá-las. Então, esta pessoa ela passa a ser alicerçada, ela recebe a presença do Espírito Santo dentro do seu interior e se torna parte desse edifício, se torna parte desta videira, se torna parte deste corpo. E desta família de Deus, né? São metáforas e modos que a Bíblia mostra para demonstrar essa união de Cristo e da sua igreja, do seu povo, e do crescimento que Ele deseja que esse povo tenha através da comunhão, através desta busca, através da liderança do Espírito Santo em seu interior, através de entendermos Cristo como realmente Ele é, o Deus encarnado,
que trouxe a expressa imagem do Deus invisível e nos revelou a sua glória e vive e reina e prometeu voltar. E agora nós fazemos parte desse corpo, porque como Cristo morreu, assim nós, na nossa velha natureza, nosso homem carnal morreu com Cristo, e ao ressuscitar e ao sermos salvos por meio da sua morte e ressurreição, agora temos parte com Ele na vida dele. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Eu quero ler 2 referências que nos deixam, que resume, né, essa clareza da nossa ligação com Cristo. Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Colossenses 3, do 3 ao 4. E Colossenses 1, do 26 ao 27, só o finalzinho do 27, eu quero citar, diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, estamos nele e ele está em nós, como firme alicerce, e a nossa grande esperança de crescimento e desenvolvimento espiritual é estarmos ligados, conectados com ele, estarmos unidos com ele, enraizados e edificados nele, obedecendo seus ensinos, praticando seus ensinos em nossa vida e mantendo a comunhão com o seu Espírito, dependendo dele em tudo que venhamos fazer, em todas as nossas necessidades, tendo ele como uma rocha, não somente para prover o alimento, não somente para nos dar proteção, mas como aquele que dirige e comanda todas as diretrizes das nossas vidas, o padrão por meio do qual a gente vai construindo o nosso viver. Na verdade, na justiça, na santidade, na obediência, na sujeição a Deus, como Ele viveu, devemos nós também viver. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como Ele andou, é o que diz as Escrituras. Então, se realmente estamos edificados, alicerçados, enraizados nele, devemos seguir o seu exemplo, devemos verdadeiramente buscar uma entrega sincera de coração ao seu propósito em nossa vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, diz que ele morreu por nós, para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas vivêssemos por meio dele, que por nós morreu e ressuscitou. Então, em vários lugares da Bíblia nos diz que a nossa vida já não pertence mais a nós mesmos, que agora a vida que vivemos na carne, devemos viver na fé no Filho de Deus e devemos abrir mão de nós mesmos, renunciar a nós mesmos, tomar esta responsabilidade de parte do corpo de Cristo, de pedra viva desse edifício, de ramo que está frutificando na videira verdadeira que é Cristo, e devemos fazer a nossa parte como igreja do Senhor, assumindo a nossa responsabilidade no crescimento, não somente
individual como cristão, mas no crescimento uns dos outros e na dependência do Senhor, glorificar o seu nome, exaltar o seu nome, de acordo com sua vontade. Quero agradecer a todos que tiveram paciência e me ouviram até aqui. Espero que Deus tenha edificado a vida de vocês, a vida de cada um de nós, e que Ele continue nos abençoando e nos dando graça para entender a sua palavra e para crescermos como igreja do Senhor, como edifício do Senhor, como corpo do Senhor, possamos cumprir o propósito por Ele estabelecido a nós. Amém? Vamos orar e agradecer por este momento e que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por este momento, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, nos guardado, nos livrado. Continua nos abençoando, derramando da Tua graça e do Teu favor sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser verdadeiramente, Senhor, Pai, Deus obediente, sujeitos à Sua vontade, ao Seu querer. Nos ensina a engrandecer, Senhor, a Cristo, a apresentar as grandezas do Senhor, a, Senhor, santificar Cristo verdadeiramente como Senhor em nossos corações, a buscar, Senhor, conhecê-lo cada vez mais, como Teu servo Pedro diz, que se na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que possamos, Deus, ter, Senhor, em nossos corações Cristo como firme alicerce na nossa vida, em tudo que venhamos fazer, Pai. No nome de Jesus. Pai, que venhamos abrir mão de nós mesmos, dos nossos planos e projetos, Deus, para poder, Senhor, Pai, viver o plano e o projeto do Senhor para as nossas vidas. Viver, Senhor, Pai, aquilo que o Senhor projetou, Senhor, aquilo que o Senhor, Pai, designou para cada um de nós como cristãos individuais e para também a Tua igreja. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a todos e até a próxima.